Eu tinha 5 anos, um vizinho tinha se suicidado. Como nós éramos muito pequenas, eu e minha irmã, meu pai disse que ele tinha ido fazer uma viagem e não ia voltar por muito tempo. Mas ele foi até mim, chorando, e queria saber dos filhos dele. E quando ele se aproximou de mim, eu senti uma dor no corpo incrível e pedi a ele para não se aproximar de mim, porque quando ele chegava perto de mim, eu sentia dor. Isso durante a noite, acordada. E depois eu fiquei sabendo, mais tarde, que ele era paraquedista e, de propósito, ele não abriu o paraquedas. Deixou um bilhete dizendo que estava fugindo da vida assim, através da queda do avião, de propósito. Mas imagine quando eu contei isso para os meus pais. Meu nome é Maíse Braga, de Oliveira Borges, eu tenho 52 anos e sou dona de casa. Sou Sandra Ventura, tenho 39 anos, nasci em Brasília, sou casada, mãe de 2 filhos, servidora pública federal e psicóloga. Hoje eu sou assessor no Superior Tribunal de Justiça, sou concursado e também sou assessor de um ministro lá. Sou servidor público, atuo na área de gestão documental. É uma área em que eu tenho mestrado em Ciência da Informação também pela Universidade de Brasília. Desde o surgimento da escrita era possível encontrar relatos de pessoas que diziam se comunicar com os mortos. O termo mediunidade vem do século XIX, uma expressão citada pela primeira vez por Allan Kardec. O pedagogo francês que organizou as bases do espiritismo acreditava que médium seria qualquer pessoa capaz de registrar as ideias dos espíritos. Desde que o homem existe, existe o fenômeno mediúnico. As pitonisas, que eram conhecidas médiums, o oráculo de Delfos, o templo de Delfos, você tinha ali uma verdadeira médiums fazendo revelações. Que a humanidade quer ignorar. Hoje você não consegue encontrar uma pessoa que não tem um caso de família para contar. Nossa, meu avô via, eu via quando era pequena, aconteceu isso na minha família. Todo mundo tem milhares de histórias. A própria vinda de Jesus é uma fenomenologia extraordinária. A Bíblia é um livro mediúnico. O livro é mesmo um instrumento de cultura extraordinário e que é, vamos dizer, um instrumento que está entre este mundo e o outro mundo. É tão importante que o primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer, é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra, que foi os 10 Mandamentos. Psicografia de Moisés. E até a própria proibição de Moisés, quando se coloca a questão de que era proibida a comunicabilidade, a manifestação dos espíritos com os chamados vivos, ora, se proibiu porque existia. E se proibiu porque havia abuso, como ainda hoje existe abuso pela ignorância, pela má-fé. Allan Kardec acreditava que todos que sentem em qualquer grau a presença dos espíritos, por si só, seria um médium. Todo mundo tem intuição num grau ou no outro, Nós temos a intuição. Quem já não teve assim um pressentimento, uma ideia externa no qual não estava pensando, e aquilo acaba acontecendo de certa forma? É justamente aquele indivíduo que serve de intermediário ao mundo carnal e ao mundo espiritual. Ser médium, eu acho que é ser ponte de contato entre o mundo fora da matéria e o mundo da matéria. Alguns estudiosos do assunto acreditam que os fenômenos mediúnicos podem ter uma incidência maior durante a infância. Seria uma fase mais propícia para registrar o mundo dos espíritos, já que a criança ainda estaria em fase de adaptação de uma possível vinda do mundo espiritual. Todas as vezes que eu conversava com essas pessoas estranhas, passava então como uma imaginação infantil muito fértil. Quando eu falei para meu pai que o seu fulano estava ali pedindo ajuda, que ele estava todo machucado, meu pai estranhou, porque era um amigo de Minas que ele não tinha contato. Quando ele então ficou sabendo da notícia, já havia mais de uma semana que ele havia desencarnado. E eu já tinha então visto
né, este homem todo machucado, realmente foi um acidente de carro, ele ficou muito machucado. Eu conversava sozinha, entre aspas, né? Então, no ônibus, quando eu entrava, tinha sempre alguém que ninguém via, só eu via, e eu saía entabulando a conversa com essa pessoa, com 7, 8 anos de idade. A minha mãe me dava beliscões incríveis, porque ela me achava meio doida e também porque todo mundo ficava olhando. E aí a pessoa dizia assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Na mesma hora a dor de cabeça me aparecia. E a pessoa ficava ótima. Então eu comecei a perceber que eu tinha colegas que diziam, nossa, eu adoro conversar com você, Maíse, porque eu tô meio assim e fico ótimo. Quem ficava ruim era eu. Para os pais da psicologia e psiquiatria, o tema não passou despercebido. Pierre Janet e Freud associaram mediunidade com psicopatologia. Jung e William James aceitaram a possibilidade de um caráter não doentio, mas não chegaram a excluir a possibilidade de atuação de um espírito sobre o paciente. Vários dos sintomas, se você contar para determinadas pessoas ou até especialistas da área de saúde, eles vão fazer parecer que é uma patologia, uma esquizofrenia, uma paranoia. E se você não tem uma orientação, além dos pais, naturalmente, da própria família, pode com certeza terminar os seus dias num hospital psiquiátrico. A primeira coisa que eu disse para o terapeuta foi, olha, tem um problema. Eu vejo quem já morreu. Né? E eu achei muito interessante, ou então eu tive sorte, né? Porque o meu terapeuta disse, mas se isso é positivo e é verdade para você, então não tem problema nenhum. Sabe, ele não me achou louca, alucinada, demente, perigosa. Eu faço terapia com psicólogo há muitos anos. Por quê? No meu caso, particularmente, é porque a mediunidade, vamos dizer assim, ela é muito ostensiva, ela é muito evidente. Tem horas que realmente eu me confundo, às vezes de eu não saber se o que eu vi mediunicamente foi um sonho ou foi um fato. Quando eu comecei, por exemplo, a tentar tirar carteira de motorista, eu estava no Fusquinha da autoescola, eu e o instrutor, passa uma mulher com uma criança pela mão. Eu joguei o Fusquinha e o instrutor num buraco para desviar de uma mulher e de uma criança que o instrutor disse que jamais existiram. Ao atender uma pessoa que chega ao consultório e fala que ouve vozes, que vê vultos, que vê espíritos, isto já está sendo considerado pela própria ciência humana. Quando alguém chega até você falando de religiosidade, de experiência religiosa, não é considerado doença. A Organização Mundial de Saúde, o Código Internacional de Doenças, né, e o DSM-4, que é o catálogo específico das patologias psíquicas, ele vai dizer, então, para nós, que no caráter religioso, a experiência religiosa, você não pode ver como algo patológico. No dia em que a psiquiatria entender que existe uma alma eterna ali, que existem conflitos que você traz de outras existências, existem pessoas que não resistem ao reencontro com grandes adversários do passado, às vezes na própria família ou nos amores e paixões que vivem e sucumbem emocionalmente, a questão vai estar resolvida. Existem fenômenos que realmente não podem ser tão simplificados. É doença, é isso, aquilo. Existem outras coisas entre o céu e a terra que a própria ciência hoje não sabe explicar. O Espiritismo é uma das religiões que mais utiliza a mediunidade em suas práticas religiosas.
O Brasil é o maior em seguidores dessa religião, totalizando cerca de 20 milhões de pessoas entre adeptos e simpatizantes. São mais de 13 mil instituições espíritas no país. A maioria realiza reuniões mediúnicas com frequência para atendimento do que definem espíritos em sofrimento. Seriam suicidas, homicidas, vítimas de mortes repentinas ou pessoas mortas em uma infinidade de situações. O objetivo seria ajudá-los de alguma forma. Muitos desses espíritos ainda estariam ligados a interesses e a pessoas da Terra. Uma vez orientando um rapaz, há mais de 20 anos atrás, ele entrou na sala da orientação chorando e contou que o seu melhor amigo havia morrido assassinado. E ao lado dele havia um espírito sofredor. E, para minha surpresa, eu estava dentro de uma casa espírita, orientando a pessoa, ouvindo-a, e o rapaz chorava muito, dizendo que o pai tinha muito dinheiro e que havia conseguido evitar que nos jornais houvesse o comentário do assassinato, porque os dois moravam juntos. E, para minha surpresa, eu estava dentro do centro e o espírito sofredor acompanhava o moço. E o espírito sofredor vira-se para mim e disse assim: não se preocupe, eu não estou aqui simplesmente porque ando com ele, estou aqui para lhe proteger. Eu achei muito estranho, porque eu falei, meu Deus, uma alma tão sofredora ligada a esse rapaz, dizendo que está aqui para me proteger. No final da entrevista, o rapaz contou que o assassino era ele. E que ele escondia isso de todo mundo, mas ficou sabendo que nas casas espíritas, os orientadores tinham compromisso de não espalhar o que ouviam sobre as pessoas. E ele, então, tinha me escolhido a casa onde eu estava. Ele passava por Brasília, não morava aqui. E ele teve uma crise muito forte no hotel em que estava hospedado, e o camareiro o convidou a ir à casa espírita para se orientar. E ele então contou a história toda, que ele que havia matado o rapaz, e que o que o estava desequilibrando não era simplesmente o fato de tê-lo matado, mas ele via o rapaz, depois de morto, dizendo que o perdoava. E isso estava enlouquecendo ele. A minha vontade foi abrir a porta e sair correndo, porque eu imaginei um homem que consegue matar um companheiro com 40 facadas, ele não tinha nem 30 anos. Era uma bomba relógio na minha frente. Mas na hora você nunca está sozinho. E ele chorava muito. Então eu me lembrei dos espíritos que sempre dizem que primeiro a gente às vezes tem que chorar junto com a pessoa para depois confortá-la e de alguma forma apontar um caminho para ela. Por entre estrelas, me encantando pelo céu, improvisando este meu samba, eu sou Noel. Porém, se o samba não está ainda fiel, é que faz tempo que deixei Vila Isabel. Mas quem um dia foi na vila bacharel, se faz um samba, o samba tem sabor de mel. E nesse samba vou botar até frações de substâncias pra nutrir os corações. A substância de que falo é a verdade. Quem foi que disse que não há imortalidade? Meu samba prova inclusive aos ateus. Sou Noel Rosa e passo bem, graças a Deus. O médium, normalmente, ele tem muita empatia, ele se identifica muito com o meio ambiente, com as pessoas que estão perto dele. Quanto mais sintonia, mais afinidade ele tem, mais ele tem conexão com as pessoas e com o ambiente à volta. Então, hoje, com base nisso, eu procuro selecionar os ambientes que eu frequento. Nunca foi uma boate, porque os espíritos que eu via na porta já me desencorajavam. Então, não é assim uma coisa, né, que me faça falta, nunca fez. Mas, quando eu digo que nunca entrei numa boate, as pessoas ficam, meu Deus, você não viveu? Eu digo, não, vivi. Mas se você visse as entidades sofredoras que ficam à porta das casas noturnas, não porque sejam casas noturnas, mas porque muita gente que vai lá frequenta em busca de outras coisas. Do vício, das aventuras menos dignas, do desrespeito ao outro, sabe? Então, quem já viu um espírito, por exemplo, ligado às questões de sexo desvirtuado, não esquece. Não é mole, não. Nós temos também, assim, às vezes, a
a condição de verificar determinadas doenças nas pessoas. Não é algo que eu controle, vem de forma espontânea. Por exemplo, eu estou conversando com alguém e de repente a pessoa fica meio translúcida, como se tivesse eu vendo o interior da pessoa, os órgãos batendo, funcionando, as vísceras, tudo, e determinado órgão fica mais claro para mim, o fígado, o coração, o intestino, a cabeça, e aí vem aquela voz assim, ó, fulano está com problema em tal área. E a partir disso, eu verifico que essas informações vêm de lá para cá. Se está aparecendo para mim que a pessoa tem uma doença, não fui eu que descobri a doença. Algum espírito tem interesse, espírito naturalmente é protetor, né? Ele tem interesse que eu mostre para a pessoa que ela tem tal doença. Para quê? Para que ela se cuide. A mediunidade é algo espontâneo, é natural. Ela vem sem você necessariamente pedir, ou você ficar, por exemplo, desenvolvendo algumas técnicas. E há também uma noção errada que as pessoas têm de que você está o tempo todo mediunizado, sintonizado, que os espíritos se intrometem na sua vida, que você vê e escuta o tempo todo, o que não é verdade. Porque ninguém suportaria uma vida assim. Isso não é sempre, não é quando eu quero. É quando os espíritos superiores permitem. O bonito da mediunidade é que os fenômenos que ocorrem, até os que comprovam a existência do plano espiritual, são sempre espontâneos. Nós somos pessoas comuns, todos nós. Sejamos médiuns ou não, todos somos comuns, pessoas normais. O médium, ele vive na sociedade. É uma pessoa que tem a sua função no emprego, né? Seja empregado numa empresa privada, no serviço público. É algo que não tira a nossa condição de pessoas que vivem em sociedade. Eu saio para dançar, eu adoro festa, eu saio com a minha família. Evidentemente que como eu sou mais sensível aos ambientes, eu escolho os ambientes onde eu vou frequentar. Não adianta dizer, nossa, fulano é um médium impressionante. Mas se for um médium equivocado, uma pessoa que na sua vida pessoal não seja correta, digno, nobre, ele vai ter gravíssimos problemas. Porque aí ele tem uma força que ele não está administrando. Aí espíritos zombeteiros, sofredores, com outros interesses, vão administrar essa força no lugar dele. E aí surgem as perturbações e até a loucura. A necessidade do exemplo, da mediunidade que não admite presentes, não admite dinheiro. E outra, a tendência de ser algo forjado, por exemplo, até às vezes uma mistificação que venha de um espírito enganador, é muito grande quando você começa a cobrar. Porque aquela faculdade é gratuita, você começa a cobrar por aquilo, evidentemente você não vai ter por detrás, os espíritos são bondosos. A mediunidade, nesse caso, ela deve ser sempre vista para o coletivo e nunca para oferir vantagens próprias, vantagens íntimas. Aquilo que você não conhece trabalha contra você, seja que força for. Então é importante conhecer, saber que aquilo não é uma loucura, de que aquilo não é uma imaginação, mas sim uma força que pode beneficiar você e vai beneficiar a muitos, não simplesmente a você. Em geral, inclusive, a mediunidade nunca beneficia o seu próprio portador. Ela é manancial de luz para os outros. Por que veio, por exemplo, comigo? Por que eu tenho essa faculdade? Por uma necessidade de evolução, eu não tenho a menor dúvida. É mostrar que a vida prossegue, que o amor não morre, que o amor prossegue sempre. E os espíritos estão aqui para nos mostrar justamente isso. A mediunidade vem como um recurso terapêutico para nós mesmos médiuns, primeiramente para nós, como uma necessidade de corrigenda, de melhoria, de aperfeiçoamento. Dona Ivone do Amaral Pereira, que foi uma médium extraordinária no Brasil, tem uma frase que resume assim: Deus dá a mediunidade para grandes criminosos do passado, para que eles, de alguma forma, possam se modificar e ajudar a muitos, porque com a mediunidade você tem capacidade de ajudar a muitas pessoas. Muitos médiuns descrevem experiências com guias espirituais. Seria uma espécie de anjo guardião. Todos nós teríamos um. A diferença é que para alguns médiuns, o contato com seus guias seria tão natural como conversar com um amigo. Entendo ele como um guia espiritual, até um mentor muito próximo. E eu fiquei uma vez curioso, querendo saber quem ele era, como ele era. Sabe o que aconteceu?
Eu fiquei durante 60 dias, só depois que eu fui contar esse período. 60 dias sem ter sequer uma percepção desse espírito. Nenhuma percepção. Não o sentia, não o percebia, não tinha nenhuma intuição acerca dele. Depois de passar desse tempo, que aí eu fui calcular exatamente quando ele deu a primeira manifestação depois desse interregno, ele me surge assim, ele falou: eu não quero que você me veja, e quem eu sou, isso é o que menos importa. E isso tudo que você recebeu foi uma lição, para que a sua curiosidade diminua e o seu serviço aumente. Certa vez eu estava muito abatida. Foi quando eu recebi um diagnóstico de uma doença que provavelmente consumiria os meus dias e a minha saúde estava definhando. E eu estava muito abatida, estava chorando, estava no carro e fui passando pela rua, olhando as pessoas ali na W3 Sul e coincidentemente ali tem muitos mendigos. E eu fiquei pensando assim, como seria estar no lugar daquelas pessoas, já que eu estava me achando tão sofredora. Eu estava com muita alta piedade, porque realmente era uma doença, um diagnóstico muito pesado. Eu estava com suspeita de esclerose múltipla e saí muito abatida do consultório. E aí, à medida que eu fui andando, eu vi aquelas pessoas nas ruas, nos sinais, pedindo comida, e eu vi ao lado de uma mulher muito pobre, com o abdômen inchado, provavelmente por causa de um tumor, com feridas no corpo, eu vi do lado dela, então, o meu mentor, o meu orientador espiritual, falando assim para mim: você acha que sofre? Então experimente ficar no lugar dela. Essa experiência para mim foi marcante, porque me imaginar no lugar daquela mulher que também estava com uma doença muito grave, que eu acho que era um tumor de fato, e ela estava pedindo ajuda, e estar naquela miséria absoluta, tendo que sobreviver das migalhas dos outros. E aí foi preciso então que este meu orientador, né, que este meu guia, me desse essa chacoalhada e falasse: ponha-se no lugar dela. Eu vi ao lado dela, ou seja, foi preciso que ele me chamasse a atenção, porque antes eu estava vendo só a mulher, mas o que me chamou a atenção foi ele estar ao lado dela, passando a mão nos seus cabelos sujos, acariciando a sua face, falando: experimente ficar no lugar dela, para você ver o que é sofrimento de verdade. E aí eu fiquei muito bem. Me senti melhor, porque eu tinha amparo, porque eu tinha condições de me tratar, e ela não. Quem são os espíritos? Somos nós mesmos, do outro lado da vida, depois da morte. E quem somos nós? Somos eles, quando voltamos numa nova vida, que no Espiritismo a gente chama de encarnação. Então os espíritos são uma realidade. Aliás, eles poderiam existir sem que o próprio mundo material existisse. É tão curioso isso. Se a gente for dizer que tudo que nós estamos vendo é o que é aparente e o que nós não vemos é o que é real, seria algo assim meio de uma viagem, não é? Extraordinário. Você está ficando louco. Mas o que é realidade e o que é irrealidade? O que é permanente e o que é impermanente? A matéria, ela é toda impermanente, ela é passageira, transitória, efêmera. O espiritual, o imaterial, é o que é permanente, é o que é sólido, é o que existe desde sempre e que poderia existir independentemente da existência da matéria. Então os espíritos são uma realidade. E os espíritos desencarnados, como a gente chama, aqueles que já estão sem um corpo físico, somos nós. Amanhã. Eu fiquei muito em dúvida se eu vim ou não participar desse programa, porque eu nunca quis me expor. Eu sempre busquei me reservar muito. Mas eu meditei muito, pedi até orientação para os mentores, e um espírito que aparece muito para mim, que eu sou muito ligado a ele, é o Frederico Júnior. No final do século retrasado, final do século XIX, início do século XX, ele atuou muito com o Dr. Bezerra de Menezes. E o Frederico Júnior falou que não poderia resolver para mim,
mas que eu pensasse que talvez a minha experiência, as minhas dores, as minhas dificuldades pudessem ser úteis para outras pessoas que passam por situações semelhantes. Eu tive a feliz surpresa de vocês iniciarem o trabalho com uma prece. E quando você começou a fazer a prece, almas amigas se aproximaram, amigas de vocês, né? Se apresentando responsáveis pelo trabalho que vocês realizavam. Cada um deles trazia uma espécie de prancheta transparente, em que havia ali o trabalho de cada um, o trabalho de cada ser ali presente, né? Cada um deles ligado a um de vocês, com a minuta do que deveria ser realizado, né, naquele processo. Então, a seriedade do trabalho que é feito também se reflete no mundo espiritual.